Oi, gente, voltamos com mais um vídeo no nosso canal Concurseiros Online. Deixe o seu like, ative as nossas notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. Aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, você vai encontrar os links das nossas redes sociais. Nós temos o grupo de WhatsApp, temos o grupo do Telegram, temos o Instagram. Lá eu posto tudo em tempo real para vocês. Também nós temos a mentoria Concurseiros Online. Se você está estudando para concurso e não sabe por onde começar, a mentoria Concurseiros Online pode ajudar você, tá certo? Então, clique no nosso link aqui abaixo e entre em contato conosco que nós podemos ajudar você. Hoje nós vamos dar continuidade à Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, certo? A nossa LDB. Nós vamos estudar o título 4 da Organização da Educação Nacional. Então, vamos lá. Como a educação é organizada? Artigo 8º. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, isso aqui também é chamado de entes federativos, tá? Organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, eles agem em forma de colaboração. Se aparecer na sua prova como entes federativos, também está correto. Você vai lembrar que é a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Vamos lá. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo a função normativa, olha a função da União, normativa, redistributiva e supletiva, em relação às demais instâncias educacionais. Qual é a função da União? Normativa, redistributiva e supletiva. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Então, os sistemas de ensino eles vão ter a liberdade de se organizarem. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de: inciso 1º, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a União ela terá a incumbência de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Também, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino dos Territórios. Então, ela pode organizar, manter, desenvolver os órgãos e instituições oficiais. 3. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Qual a escolaridade obrigatória, gente? Dos 4 aos 17 anos de idade. Então, a União, ela deverá prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino. E o atendimento prioritário, tem que dar prioridade à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Então, quando falar da função da União, redistributiva e supletiva. Inciso 4. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, ela deve estabelecer colaboração tanto com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Inciso 4A. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, ela deve estabelecer esse cadastro, tanto na educação básica quanto na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação. Inciso 5º. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Então, ela deve coletar, ela deve analisar e disseminar informações sobre a educação.
Inciso 6. Assegurar processo nacional de avaliação. Então, ela deve assegurar o processo de avaliação nacional do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino. Qual o objetivo dessa asseguração do processo nacional de avaliação? A definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Então, através desses processos, a União ela vai ver quais são as prioridades e como ela deve melhorar esse ensino. Inciso 7. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Então, ela vai baixar as normas sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Como que esses cursos eles devem ofertar esse ensino? Inciso 7A. Assegurar em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Inciso 8. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Inciso 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, a União ela vai autorizar, ela vai reconhecer, ela vai credenciar, ela vai supervisionar e vai avaliar essas instituições de educação superior e os de estabelecimentos do seu sistema de ensino. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação. Qual a função desse Conselho Nacional de Educação? Normativas e de supervisão e atividades permanentes criado por lei. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Então, a União terá informações de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Parágrafo 3º. As atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas ao Estado e aos Distritos Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Artigo 10. Os Estados incumbir-se-ão de... Então, já foi a incumbência da União, agora qual é a incumbência dos Estados? O que é que eles devem fazer? Eles devem organizar, manter, desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Ele também deve definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendidas e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Inciso 3. Ele também vai elaborar, vai executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. Então, ele não pode inventar uma lei do nada, não. Essa lei ela deve estar em consonância, de acordo com as diretrizes e com os planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Inciso 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Inciso 6. Essa parte aqui ela é muito importante, ela cai muito nas provas de concurso público. O que ele vai fazer? Ele vai assegurar o ensino fundamental e ele vai oferecer com prioridade o ensino médio. Então, o Estado, qual a prioridade do Estado na educação básica? O ensino médio.
Mas ele vai oferecer o ensino fundamental? Sim. Assim que ele atingir todas as demandas do ensino médio, ele pode oferecer o ensino fundamental, ele pode oferecer uma educação infantil? Pode. Ele pode oferecer uma universidade? Pode. Mas a prioridade é o ensino médio e ele pode oferecer o ensino fundamental a todos os que demandarem respeito o disposto no artigo 38 desta lei. Inciso 7. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Rede estadual, quem vai assumir? O Estado. Inciso 8. Instituir, na forma da lei em que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Então, quando eu falar Distrito Federal, o que é que vai ser as competências do Distrito Federal? Vai ser tanto as competências referentes ao estado, como também os municípios. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de... Qual a incumbência agora do município? Ele vai organizar, ele vai manter, ele vai desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Ele também vai exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Ele também vai baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Ele também vai autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5º, ele vai oferecer a educação infantil em creches e também pré-escolas. E sabe qual é a prioridade do município? O ensino fundamental. Então, a prioridade é o ensino fundamental, mas isso não significa dizer que ele não possa oferecer a educação infantil tanto em creches e pré-escolas. E aí, quando ele atender todo esse público, ele pode fazer uma faculdade? Se ele tiver verba e tiver tudo direitinho, as suas prioridades tudo definida, tudo funcionando bonitinho, pode sim. Continuando, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente, é permitida a atuação em outros níveis, como eu falei para vocês, eles podem oferecer um ensino médio, uma faculdade? Pode. Mas ele só pode fazer isso somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de suas áreas de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos. Então, eu vou botar só o mínimo na educação infantil, eu vou botar só o mínimo no ensino fundamental, porque agora eu vou criar uma escola de ensino médio e uma faculdade. Nesse caso aí ele não pode, porque os percentuais eles têm que estar acima do que? Do mínimo. Então, se ele passar do mínimo, ele pode fazer isso? Pode, mas no mínimo não. Vinculados pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Inciso 6. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Assim como o Estado, rede municipal, quem assume o transporte escolar? O município. Inciso 7. Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e o fórum dos conselhos escolares. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, os municípios eles podem optar a integrar o sistema estadual de ensino e compor um sistema único? Pode. Mas, geralmente, os municípios não querem isso, né? Que eles querem ter autonomia. Então, eles preferem cuidar das suas próprias contas. Mas eles podem fazer isso? Podem. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência dos estabelecimentos de ensino, a incumbência da escola, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Ela também deve, inciso 2º, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Então, ela vai administrar os seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Então, ela vai assegurar tanto o cumprimento dos dias letivos como das horas-aulas estabelecidas. Ela também vai velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, ela vai observar a questão do plano de trabalho do docente.
Inciso 5. Ela vai prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, ela vai pensar em alguns meios de como recuperar esses alunos com menor rendimento. Inciso 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, ela vai buscar trazer a família para dentro da escola. Então, a integração da escola com a sociedade. Inciso 7. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Essa aqui, gente, nas escolas a gente vê muito isso, né? É a famosa buscativa. Então, por que é feita a buscativa na escola? Para descobrir por que aqueles alunos eles não estão indo para a escola. Exatamente por essa parte aqui da lei. Ela deve informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Inciso 8. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de falta acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, toda vez que as faltas das crianças estiverem acima de 30% do percentual permitido em lei, a escola ela deverá notificar o Conselho Tutelar do município. Inciso 9. Prover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Então, ela deve prover medidas de conscientização e prevenção para combater esse tipo de violência. Inciso 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. 11. Prover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Inciso 12. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, os conselhos escolares. Artigo 3º. Agora a gente vai ver as incumbências dos docentes. Os docentes incumbem-se de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. É incumbência dos docentes? Sim, ele deve participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Lembrando, gente, ele vai participar, ele não vai fazer sozinho não, viu? Muitas escolas, elas confundem muito isso. Bota os professores para fazer o PPP. Não é assim que funciona. Ele vai participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Ele não vai fazer sozinho. 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Sim, ele tanto vai elaborar como vai cumprir o seu plano de trabalho de acordo com o PPP da escola, correto? 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos? Sim. 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, ele vai buscar estratégias de recuperação para aqueles alunos de menor rendimento, sim. Ministrar os dias letivos e hora-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, ele vai participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e o desenvolvimento profissional? Sim. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade? Ele deve participar, deve colaborar com essas atividades que a escola promove junto com as famílias e a comunidade? Sim. Artigo 14. Lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Então, vamos ver como é que funciona a questão da gestão democrática. Inciso 1º. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Então, tem que ter a participação de todos os profissionais da educação. Não é só o professor fazer sozinho, não, viu? 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes.
Parágrafo 1º. O Conselho Escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola, membros nato e de representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares das seguintes categorias. Na lei de 2023 foi incluído. Então, quem que deve compor esse conselho escolar? O diretor escolar, membros natos de representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias. 1. Professor, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. 2. Demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. 3. Estudantes. 4. Pais ou responsáveis. 5. Membros da comunidade local. Então, todo esse pessoal, eles podem participar do conselho escolar. Parágrafo 2º. O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático das unidades educacionais e das diferentes instâncias decisórias com vista à melhoria da qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. Vamos ver quais são os princípios. Democratização da gestão, democratização do acesso e permanência, qualidade social da educação. Então, o Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidade, qual a finalidade desse conselho escolar? O fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição e a aferição do processo democrático das unidades educacionais e as diferentes instâncias decisórias, com vista à melhoria à qualidade da educação. Como é que eu vou buscar essa melhoria? Através da democratização da gestão escolar, da democratização do acesso e permanência, da qualidade social da educação. Então, tudo isso eu vou buscar a melhoria educacional. Parágrafo 3º. O Fórum dos Conselhos Escolares será composto de... Vamos lá ver como é que é composto os fóruns. Tudo isso, gente, foi incluído pela lei de 2023, viu? Parágrafo 1º. 2 representantes dos órgãos responsáveis pelo sistema de ensino. Parágrafo 2º. 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares. Os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica, que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas da gestão de direito financeiro público. Artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende. O que o Sistema Federal de Ensino compreende? Inciso 1º. As instituições de ensino mantidas pela União. As instituições de ensino mantidas pela União fazem parte do Sistema Federal de Ensino. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada também fazem parte do Sistema Federal de Ensino. Os órgãos federais de educação também. Artigo 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreende. Então, o que compreende o sistema de ensino dos Estados e do Distrito Federal? As instituições de ensino mantidas, respectivamente, olha, cuidado com essas palavrinhas, pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal. 2. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. 3. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. 5. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. Então, as instituições de educação infantil no Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, elas vão fazer parte do sistema de ensino do Distrito Federal.
Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem. E os municípios, o que eles compreendem? As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Então, todas as instituições, tanto de ensino fundamental como médio, como da educação infantil, são mantidas pelo poder público ou fazem parte do sistema municipal. As instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Iniciativa privada também faz parte do sistema municipal. Por quê? Porque ele vai autorizar, ele vai credenciar, por isso que faz parte também do sistema municipal. Os órgãos municipais de educação também. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. As públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Então, as que forem criadas, incorporadas e mantidas e administradas pelo poder público, elas vão fazer parte do sistema público de ensino. Privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado. Então, vai fazer parte do setor privado. 3. Comunitárias na forma da lei. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se refere o inciso 2º e 3º são as instituições privadas e as comunitárias. Do caput deste artigo, podem qualificar-se como confessionais, atendidas as orientações confessionais e a ideologia específica. Então, elas podem fazer parte, elas podem qualificar-se como confessionais, desde que atenda à lei, sim. Parágrafo 2º. As instituições de ensino a que se refere o inciso 2 e 3, o 2 e 3, que é as instituições privadas e comunitárias do caput deste artigo, podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei. Então, gente, o artigo 20 ele foi revogado, ele foi tirado em 2019, por isso que ele não está aqui, certo? É isso, esse foi nosso vídeo de hoje, vou parar por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade na questão da LDB. É uma lei bem grande, por isso eu vou fazer esse vídeo em várias etapas, tá certo? E aí, eu mereço o seu like ou não mereço? Deixe o seu like aí embaixo, ative as nossas notificações, compartilhe com seus amigos. Se você tem interesse na nossa mentoria, vai aqui na descrição do nosso vídeo, clique onde tem mentoria concurseiros online, entre em contato com a gente, que nós vamos ter o prazer em lhe atender. Entra também no nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, nos siga no Instagram, lá eu posto tudo em tempo real para vocês, tá certo? Tchau e até nosso próximo vídeo!